Com a palavra, Bruno Conde Caselli, diretor-geral substituto da agência. Bem, bom dia. Inicialmente, cumprimento o excelentíssimo senador Marcos Rogério pela convocação, assim como o senador Esperidião Amin, senador Jaime Campos e senador Chico Rodrigues. Para a agência é muito importante estar aqui nesse momento, né? Cumprimento também os colegas de diretoria colegiada das demais agências, né? Aqui representado pelos seus diretores gerais e substitutos. Cumprimento o diretor diretor Fernando Moura conosco aqui, também integrante da diretoria colegiada da ANP, colega do TCU. Agradeço o convite feito a todas as agências. Entendo que é um momento bastante importante para esse tipo de debate, né? Um momento onde as agências, de modo geral, passam por uma situação orçamentária que, ao longo da minha carreira como servidor efetivo, senador, e eu estou na agência há 20 anos, nunca vivenciei, né? Nunca testemunhei uma situação orçamentária como essa. Já tive oportunidade de interagir em momentos de complexidade orçamentária, mas atualmente, e pelos dados que lhe trarei aqui, demonstram como as agências estão asfixiadas em relação às suas capacidades de atuação dentro dos setores que são responsáveis, né? Bem, eu vou tentar aqui cumprir o tempo. Deixa eu verificar. Ok. Passando um pouco pelas atribuições da agência, né? A ANP é uma agência bastante atuante, né? E com uma dimensão de atuação no setor de energia que envolve, eu diria, os combustíveis líquidos e gasosos, né? E numa dimensão clássica aí de atuar regulando, né? Do ponto de vista da geração de normas, contratando com relação a concessão, né, a partilha, envolvendo atividades de IP, e a fiscalização, que é onde o consumidor nos enxerga, né? Então, se eu fosse trazer grandes números aqui desses dois blocos, né, diria que na área de IP, a ANP foi responsável pelos últimos 3 anos pela arrecadação em termos de royalties e participação especial de 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais foram apurados e distribuídos pela ANP em royalties e participação especial de 2022 a 2024. Né? Em fiscalização, um rol de agentes que contempla mais de 100 mil empresas, seja no ramo de combustíveis líquidos ou de GLP, que é onde o consumidor nos enxerga, né? Na ponta, onde a gente está no posto revendedor ali, atuando na fiscalização dos combustíveis. É uma agência de atuação clássica nesses segmentos. Porém, nos últimos anos, vem recebendo novas atribuições, né? Seja na dimensão de transição energética, de novos combustíveis, aí eu passo pelo biometano, pelo combustível, pelo SAF, combustível de aviação sustentável, a parte do hidrogênio, de CCS, e agora, mais recentemente, né, com o desafio de seguir, implementar e verificar a política energética envolvendo o I30 e o B15, né, que seria o percentual desses biocombustíveis nos combustíveis fósseis já ao consumidor final. Então, nós temos prazos aí a cumprir, né, que estão integralmente ligados à política energética nacional, com efeitos diretos sobre a vida do consumidor, sobre a capacidade produtiva e sobre a qualidade desses produtos para os consumidores finais. Isso está em jogo, né, isso está em risco nesse momento. Situação orçamentária da agência, só para trazer os números, né? Que números estamos falando aqui do ponto de vista da ANP, né? Primeiro que a lei do petróleo, quando foi promulgada, ela já previu as receitas da agência. E nós temos ali tanto parcelas de royalties quanto bônus de assinatura, assim como ocupação e retenção diária, que nos valores da ANP, como eu falei, de 300 bilhões de reais, ocupação e retenção diária de R$500 bilhão por ano. Pode ser relativamente pequeno, mas comparativamente ao nosso orçamento, é muito recurso. Então, aqui estão os números, né? O quanto que a ANP, nas suas atividades
que exerce, só olhando concessão, ela apresenta em termos do arrecadado, né, do que o setor regulado representa em termos de valores à administração pública, e quanto que é o nosso orçamento aí para fins de LOA, né, contemplando não só as despesas discricionárias, como as despesas também obrigatórias. E a ordem de grandeza ela é favoravelmente positiva à capacidade da agência de arrecadar. Em termos de despesas discricionárias, qual é o cenário hoje da agência após o decreto 12.477, né? Primeiro que, historicamente, uma queda significativa. Hoje a agência, em termos reais, detém 18% do orçamento que tinha em 2012, 2013, né? Com a disponibilidade orçamentária da ANP limitada a 105 milhões de reais até o final do ano, valor esse informado no meio do ano. Então, nós temos aí, até o fim do ano, o desafio de chegarmos a 31 de dezembro com um empenho de apenas 105 milhões. É um valor completamente incompatível com a nossa necessidade, né? Compreendemos a questão de política fiscal, mas fato é que a capacidade de atuação do regulador ela fica extremamente limitada nesse contexto. Valor de 105 milhões que representa um corte, né, da ordem de 25%, como já foi colocado por outros colegas, sendo, portanto, uma redução inesperada até o final do ano de 35 milhões de reais. É o que temos hoje na agência de desafio a ser enfrentado, é como chegar ao final do ano sem esse recurso. Em termos de meses, né, diria que um trimestre inteiro da agência está em risco em decorrência dessa situação atual, né? Os períodos aí de outubro e dezembro é um período crítico, imagino, para todas as outras agências. Aqui para a gente não é diferente. Esses recursos fazem falta para a dimensão meio, né, de sustentação, dimensão de capacitação e também finalístico. Do ponto de vista de sustentação, é muito importante dizer que a ANP tem uma necessidade de investimentos em TI gigantesco, em função do número de agentes atuantes, da quantidade de informações que temos que receber, da segurança que essas informações, da forma como essa segurança deve estar preservadas dentro das bases de dados da agência. E é importante mencionar que em 22 tivemos um ataque hacker na agência que preservou os dados, mas que nos fez constituir uma série de medidas e receber uma série de recomendações para ampliação dos níveis de segurança que até hoje a gente não conseguiu desenvolver em função das restrições sucessivas orçamentárias nessa temática, né? Tivemos também que dispensar parte da mão de obra em TI. Então, esse é um cenário bastante crítico em termos de sustentação dentro da agência. A mesma coisa a gente comenta em relação à capacidade de treinamento dos nossos servidores para lidar com os desafios regulatórios e legais envolvendo as novas energias, né, e as mudanças tecnológicas do próprio setor de petróleo e gás que estão à nossa frente. Então, o diagnóstico desses recursos ele é cada vez inferior, prejudicando a capacidade da agência de avançar e aprimorar os seus entendimentos sobre a indústria. E quais são as consequências do ponto de vista finalístico, né? O que o corte atual representa em termos de atuação na ponta? A ANP teve que tomar algumas medidas bastante drásticas para atender a esse comando de redução orçamentária. A primeira delas foi a suspensão do PMQC em 30 dias, né? O Programa de Qualidade de Combustíveis, os senhores sabem que é o programa que está na ponta, verificando a conformidade dos produtos levados ao consumidor final. Uma redução de 50% do levantamento de preços de combustíveis. Senador, posso seguir aqui mais alguns minutos? E rescisão imediata do termo de execução centralizada junto ao comando da Marinha para fins de fiscalização em mar, né? Suspensão de novos contratos dentro da agência, supressão de 41 postos de trabalho terceirizados no escritório central, suspensão de reformas prediais e redução dos contratos de modo geral. Esse é o que a ANP, no momento, adotou para fins de equiparação ao corte orçamentário que foi promovido.
O PMQC, né? Qual é a dimensão do que estamos falando aí? Cerca de 5 mil amostras deixam de ser, são colocadas em risco aí ao mês, a partir do momento em que a ANP suspende esse programa, né? Um programa esse que também contempla repasse de recursos para as universidades que são responsáveis por realizar as amostras, realizar as análises das amostras, né? E o levantamento da conformidade desses produtos. Da mesma forma, o LPC ele deixa de estar coberto em 50% do valor do contrato em decorrência da redução do número de amostras em âmbito nacional. E quais são as consequências disso? Não só para fim do PMQC, a gente também tem efeitos sobre diárias e passagens, e esse é o potencial risco, senhores senadores, em relação ao consumidor final, né? Incrementos, ampliação de situações que pode levar a um prejuízo ao consumidor em termos de qualidade do produto, seja pelo metanol, seja pelo biodiesel, né? São notícias que estão constantemente na imprensa e que ficam em risco nesse contexto em que estamos vivendo, tanto do ponto de vista da qualidade quanto do ponto de vista da quantidade de produto. E aí a famosa bomba baixa também se coloca como um aspecto em risco, tendo em vista que os recursos também ficam reduzidos para as operações dos fiscais em âmbito nacional com diárias e passagens. Como eu comentei no começo, na dimensão de política energética, o E30 e o B15 precisam da ANP em campo para poder verificar essa qualidade, e isso não sendo possível do ponto de vista orçamentário, esse é um risco também que se apresenta para a agência. Caminhos para uma sugestão que foi levantada, né? Caminhos para isso, inicialmente, obviamente, a necessidade de recomposição integral imediata dos recursos, né? E do ponto de vista estrutural, né, não vejo particularmente uma saída que não passe pela discussão na Casa Legislativa, e eu acho que iniciativas já estão sendo pautadas nessa perspectiva, para que as agências consigam ter preservado a sua capacidade de investimento e atuação finalística. Então, essa é o encaminhamento final. Obrigado.